E aí, pessoal? Tudo certo? E aí, Patrick? Tudo certo? Tudo certo por aqui, senhor Giovanni, e com você? Tudo certo. Então, começamos mais um episódio do IN Podcast, né? O podcast de tudo que é interessante, inteligente, inovador, né? Deixando claro que nós não somos muito interessantes, inteligentes ou inovadores. O senhor acha isso mesmo? Não somos nada disso? Olha, eu tava pensando, tá? Acho que a gente tem que mudar essa apresentação porque ela soa talvez meio arrogante, né? Então, acho que é a nossa audiência que deve achar isso de nós, tá? Não nós mesmos. O que o senhor acha? É verdade, mas podemos dizer então que a nossa audiência, os nossos convidados, que são interessantes, inteligentes e inovadores. Aí sim, agora sim. E quem também é interessante, sabe quem é, Giovanni? Hum. É inteligente e inovadora, é interessante, inteligente e inovadora. É a Uniplac, sabe por quê? Porque ela é a nossa apoiadora. Ah, é verdade. Então, obrigado à nossa Uniplac, que faz parte do Sistema CAF, né? Uma das maiores associações de fundações educacionais sem fins lucrativos do país. Obrigado, Uniplac. E aproveitar aqui, antes da gente começar propriamente dito o papo com o nosso convidado de hoje, é bom a gente lembrar das nossas mídias sociais, né? No Instagram você nos encontra como InPodcast Oficial, no YouTube como InPodcast Oficial, e agora também estamos no TikTok como InPodcast Oficial, mantendo o padrão aí de todos os canais, né? É interessante que o nosso perfil no TikTok mal foi aberto e já sofreu uma tentativa de invasão. Exatamente. Os hackers perceberam o nosso potencial gigantesco. Sim, gigantesco e nababesco também, né? Sim, sim. É. Mas por que o senhor quis comentar essa história, digamos assim, nababesca para a nossa audiência? Porque essa história já abre o episódio de hoje. Né? Já abriu, já foi, já começamos, né? É uma das, né? Por isso que o nosso convidado de hoje, ele é um cara que ele poderia falar sobre qualquer coisa relacionada à tecnologia, tá? Mas então hoje chamamos ele justamente para falar especificamente sobre cibersegurança, segurança digital, esse tipo de coisa, né? Então, por favor, senhor Patrick Nofel, faça as honras da casa como sempre e apresente o nosso convidado de hoje, por favor. Bem, vamos lá então. Ele tem um currículo um pouco quilométrico. Na verdade, para combinar melhor, o currículo dele tem uns 50 terabytes, né? Por aí. Ele foi analista de sistemas na Choose Technologies, trabalhou com pesquisa e desenvolvimento e análise de sistema na Conectiva Research Developer na Mandriva. Depois trabalhou na Nokia, sim, a Nokia, a empresa de celular. Participou do desenvolvimento do software do modelo N9 da Nokia. Foi ele um dos responsáveis pela falência da Nokia, inclusive. Né? Não diga isso. Claro. É isso. Já está manchando o currículo do homem. Não, vamos continuar, que o currículo é bom. Foi desenvolvedor na KDE.org, que é uma das maiores comunidades internacionais de software livre que desenvolve aplicações para Linux. Trabalhou ainda na Colabora, na Sab Experience, na Red Hat. Olha só, na Red Hat, hein, que é uma das grandes consultorias de desenvolvimento Linux do mundo. Aliás, o Hélio pode ser chamado de Mr. Linux. Mr. Linux. Mr. Linux. Depois foi trabalhar na BMW da Alemanha como engenheiro de integração e depois como engenheiro de software sênior. E atualmente é Software Technologies Lead na Cariad, que é uma empresa de software do grupo Volkswagen. Ou seja, se você da nossa audiência tiver um carro da Volkswagen, Audi, City, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati ou Scania, estará usando um software desenvolvido por esse rapaz aqui que nos acompanha. Faltou dizer que ele foi meu sócio na Qualiol, né? Essa sim que meio que foi a falência, mas não foi por culpa dele. Né? Não foi. Não foi por culpa dele. Então, senhoras e senhores, com vocês, o maior geek hacker developer da capital do interior do mundo, tá? O homem de 1 milhão de jogos e de 1 bilhão de linhas de código escritas, diretamente da Alemanha, meu grande amigo Hélio Chizini de Castro. Alô.
Muito Boa tarde, bem. povo. Boa tarde daqui, bom dia daqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa noite ainda não. Ainda não tem ninguém na Austrália. Muito bem, mas Hélio, eu fiquei realmente impressionante com o seu currículo, com a sua experiência, né? E olha que eu já estou há algum tempo também na área de tecnologia. Então vamos começar do começo. Quando você começou a se interessar por tecnologia e por quê? Eu tinha 9 anos de idade. Eu passava muito tempo durante a cada 2 anos com gesso por causa de operações que eu tinha que fazer no pé. Aí eu tinha revistas, eu comecei a ler revistas de computador, naquele tempo computador preto e branco, alguma coisa assim fora da normal. Ganhei um computador normal, pequenininho, um ZX81, e dali para frente não parei mais. Fui fazer, trabalhar oficialmente com 13 anos, mas profissionalmente, grande profissionalmente mesmo, foi com 17 quando eu cheguei quando eu comecei a fazer parte de estúdio gráfico. Ainda na origem da SCC, eu dei consultoria para eles enquanto eu estava na universidade, inclusive. Para quem não Era se um lembra computador Amiga, não era? Sim, com uma Amiga. Antes mesmo das placas de vídeo 3D e tudo, a gente usava aquilo com Uhum. processamento gráfico mesmo. Dali para frente eu não parei mais, mas sempre foi assim. Oficialmente, desses 13 anos eu não parei mais. Sempre programei, sempre fiz tudo. Despertou interesse. Alguma coisa nova dava para fazer, então. Show, show de bola. Olha só, menino precoce, né? Menino precoce. Cara, mas a gente te trouxe aqui, né? Porque você também virou nos últimos anos uma espécie de, sei lá, de referência global até em cibersegurança, porque você já falou, você já foi para vários países, inclusive, falar sobre isso, né? Isso, obviamente, segurança para empresas, né? Relacionado, né, a compliance de tecnologia ou de segurança, né? Claro que você entende segurança de uma maneira mais ampla. Como a gente estava falando antes de iniciar o episódio, né, a imprensa brasileira tem falado cada vez mais em relação a essas questões de falhas na segurança, né, de ataques e por aí vai. E até a gente pesquisou, né, para conversar aqui contigo alguns relatórios assim que mostram alguns números até assustadores, né? Então, por exemplo, de acordo com o Global Data Leak Report, também tem o Risk Based Security e o IBM Security, todos de 2024, que o mundo bateu um novo recorde, né? Que daí um recorde negativo, ruim, né? Foram 5,6 bilhões de contas comprometidas em com vazamentos de dados, né, no mundo inteiro no ano passado. Então, isso dá 176 contas por segundo invadidas, né? E o Brasil subiu nesse ranking para a 7ª posição mundial, né? Com mais de 84 milhões de contas vazadas no ano passado. O custo médio por incidente no Brasil chegou a 6,75 milhões, e isso pode ultrapassar 10 milhões de reais em setores críticos, né, por invasão, né? Então, no mundo digital, pelo jeito, a pergunta deixou de ser se você será atacado, né, para quando. Então, Hélio, de forma resumida, assim, o que as empresas precisam fazer? Qual seria o kit básico de segurança para as empresas em relação a isso, a segurança? Vamos começar com uma análise mais simples de tudo que você falou agora há pouco e que falou no início do negócio. Começa pelo fato que você disse que o TikTok já teve tentativa de acesso lá, instantâneo. Por que aconteceu isso? Porque tudo isso foi automatizado agora. As coisas não existe mais aquela pessoa, o hacker sozinho que está lá tentando invadir outras coisas. Existe o hacker especializado que automatizou isso, o processo, para procurar coisas específicas que existem. Aí nós vamos chegar nesse ponto depois dessa história da empresa. Eu já vou chegar nesse ponto ali, mas quanto a esses números que a imprensa brasileira divulgou e o Brasil chegou em 7º lugar. Parece assustador, mas você tem que olhar isso com uma visão diferente. Quantas pessoas tem, por exemplo, dentro dos Estados Unidos? 200 milhões de habitantes. Quantos tem? Quantos temos nos Estados Unidos? Quase 300. No Brasil, 200 e poucos milhões. 210. China, 210. China, 2 bilhões e pouco.
Índia, 3 bilhões. Agora, se tu olhar nessa pesquisa, onde é que está a China, onde é que tá os Estados Unidos, onde é que está? Provavelmente estão acima do Brasil. A diferença de ataque não é que a gente subiu para o 7º lugar, é que a gente tem uma porcentagem relativa grande de população que isso vai acontecer. É completamente diferente. Se você olhar com calma esses dados, tu vai ver que é simplesmente só um reflexo do tamanho. O ataque vai ser igual num paísinho de 30 mil pessoas ou num país grande. Então, essa é a diferença potencial. Aí você pergunta, como as empresas vão se proteger? É complicado, porque as empresas tentam se proteger, vão se proteger de alguma maneira, é óbvio isso. Todo mundo vai vender soluções de segurança para proteger isso, vendendo o baú de ouro, e o problema não está ali. O problema está em quem está no ponto mais fraco da empresa, quem trabalha lá dentro, todas. Empresas podem ter a maior segurança do mundo, você continua trocando, por exemplo, um PowerPoint num sistema de Windows antigo. Tu fica simplesmente abrindo o canal de comunicação para você fazer um social engineering hacking. Então, na verdade, para começar a se proteger, não existe ferramenta, não existe tudo. Existe educação. Tu tem que educar com quem você está trabalhando ali para você saber o que tem para fazer e tudo. E isso vai bem além. Agora nós vamos entrar no segundo ponto. Vai bem além do fator daqui que a empresa todo ano tem aquele teste de segurança que você tem que fazer treinamento de segurança. Aquilo não é mais eficiente, porque as pessoas entram por um ouvido e saem pelo outro. Você tem que fazer as pessoas ativamente entender o que está isso. Como que as empresas fazem hoje em dia? Fazem do jeito errado. Elas olham para a maneira de bloquear o que o usuário pode fazer. Um exemplo simples do que acontece. Tua empresa, uma empresa grande, ela pega e diz, eu não vou deixar ninguém acessar, que seja TikTok, eu não vou deixar ninguém acessar, gravar arquivos dentro do Google Drive, eu não vou deixar isso, eu não vou deixar aquilo, bloquear, porque foi muito mais seguro. E eu não vou deixar nem fazer screenshot. O que acontece? Você não deixou fazer screenshot, você não deixou acessar o Google Drive, ele está lá. A pessoa vai pegar um celular e dizer, eu preciso mandar alguma coisa urgente, ele vai tirar uma foto e vai mandar. Fazer a mesma coisa. Tu não tem isso que não proteger. Então, tu tem que educar a pessoa para entender que o que está fazendo aquilo é perigoso. Esse é o simples detalhe da coisa. Então, é assim, educação é como as empresas vão começar a se proteger. Esse é o primeiro passo. Claro, ferramentas, outras coisas, na frente sim, mas se você não educar com quem você está trabalhando, você não vai conseguir, a proteção não vai valer nada. Hélio, eu vou adiantar então uma pergunta que a gente queria te fazer, porque tem relação disso que você está falando, de educação. Então, imagino que você esteja falando também de cultura. Qual que é a importância, então, da criação de uma cultura robusta em relação a esses cuidados na segurança digital dentro de uma empresa? Bom, para começar, você precisa entender o que é a tua cultura dentro da empresa. Que tipo de empresa você está trabalhando? Eu vou usar como exemplo, hoje que eu trabalho dentro de uma empresa que é no setor automotivo. Tem partes e partes diferentes onde você tem que lidar com níveis diferentes de segurança. Por exemplo, quando você está falando sobre um carro, desenvolvimento de software de carro, ele não pode simplesmente estar desenvolvido em parte aberta. Você não pode simplesmente estar usando repositórios, acessos de serviços externos. Você não vai, por exemplo, criar um software que você vai depender de uma biblioteca externa que está aberta na internet. Você tem que ter tudo isso dentro, porque você tem que ter um controle exato do que vai dentro. Você não pode ter, por exemplo, chaves de acesso todas junto com os repositórios de trabalho, porque uma coisa limita a outra. Então, esse tipo de cultura é relativo quando você trabalha, por exemplo, dentro de carro. Quando você está trabalhando, por exemplo, com sistemas que sejam SAS, Software as a Service, muda o tipo de cultura.
Você não vai olhar para dentro do teu software é independente, tu vai olhar na frente, tu vai olhar o que está sendo acessado, qual que é a tua parte de acesso, qual é o teu controle de autorização de acesso, o que o back-end consegue acessar internamente ou não. Então, você precisa culturalmente saber o que você está fazendo dentro. Mesmo por um caso, vamos pegar um caso mais básico, simples. Um funcionário de escritório, um project manager, project owner, que a vida deles é simplesmente mover PowerPoints ou mandar e-mails. Sim. O fato de você saber, o simples fato de você saber onde trocar os arquivos de modo seguro, já é uma parte que você tem que ensinar as pessoas a fazerem. Porque culturalmente o que acontece? Tu recebe um arquivo, tu precisa trocar, tu não consegue acessar aquele serviço que está mal configurado, o que tu vai fazer? Tu vai pegar um e-mail, tu vai mandar por e-mail, que não está criptografado, você não tem ideia que está criptografado, você não tem uma chave para criptografar teu e-mail. Então, isso e o e-mail que chega para outra pessoa, você não sabe para onde vai, dali para frente. Tu não tem um trace. Então, você pode ter mandado um e-mail para uma pessoa que sem querer mandou para outra, e de repente você está passando para frente planos militares de invasão para um jornalista. Então, o cara usa outras. Ele precisa passar a informação para frente para fazer o trabalho dele, mas como a coisa não está estruturada corretamente, ele usa um outro caminho que fica mais fácil, que resolve melhor a vida dele, e aí está o problema. É isso? Exatamente. Esse é o primeiro passo cultural todo. Você vai entender que as pessoas vão tentar fazer o mais fácil e rápido possível para melhorar a vida deles, sem pensar necessariamente do que isso possa afetar depois. Tem casos recentes, por exemplo, que foi encontrado a base de dados de clientes inteiros disponíveis dentro da AWS, sem senha nenhuma, sem nada, porque o desenvolvedor precisava um lugar para fazer teste e copiou a base de dados de produção dentro do lugar, sem acesso, porque ele estava testando aquilo e deixou isso público. Então, esse é um caso simples. Culturalmente, para ele foi rápido. Ele tinha a ideia, eu sou um bom desenvolvedor, eu sei fazer software, mas ele não tem a mínima noção de exatamente como proceder com os dados de teste dele. Ele simplesmente tem uma visão limitada do que ele faz. Então, esse tipo de cultura que você tem que ir lá. Para cada tipo de área que você tem, a cultura de proteção é diferente. Entendi. Inclusive, falando sobre uso de dados pessoais, né? A gente sabe que tanto no Brasil quanto na Europa tem as regulamentações, como, por exemplo, a LGPD aqui no Brasil, né, Nélio? Então, como que as empresas elas conseguem trazer um equilíbrio para a equação? Né? Elas estão em conformidade com a inovação e a agilidade dos negócios, mas, ao mesmo tempo, elas estão seguindo essas orientações, essas regulamentações, e qual que é o papel da segurança em tudo isso? Bom, para começar, não tem opção. As empresas têm que seguir uma regulamentação. É basicamente processual. Isso existe, tipo ISO. Você tem várias ISOs que fomentam isso. E, inclusive, a ISO para Cybersecurity Supply Chain que existe hoje, eu fui o revisor da ISO dessa, mais recente. Então, eles têm que seguir. O grande problema é a burocracia de como evitar o processo burocrático não virar uma coisa mal feita. Então, o que as empresas têm feito hoje é os dois lados da moeda. Tem um que você simplesmente ignora o fato de existir isso, porque você tem que fazer o negócio rápido, porque você tem que gerar lucro, você tem que gerar dívida. O que acontece é um caso específico das startups. Startups normalmente não se preocupam diretamente com esses detalhes. Startups vão fazendo as coisas e depois vão pensar nisso, porque a extensão de uma startup é começar a vender. O que é um erro grande, você não começar a pensar isso desde o início, antes de começar a fazer o processo. Mas na lógica, antes feito do que perfeito, e aí foi. E o segundo processo é o contrário. As empresas grandes, de massa enorme, elas têm tanto processo que elas não conseguem ser ágeis desse tipo.
Então, o problema hoje é como compartimentalizar esses processos de segurança em várias áreas. Porque se você tentar aplicar uma coisa para a empresa inteira, não importa se é startup ou uma grande, tu vai falhar no processo. Tu não vai falhar na execução. É no processo que tu vai falhar. É que as pessoas normalmente entendem de que, por isso, quando você pensa assim, 80% dedicado à arquitetura, processo e outras coisas, e 20% de desenvolvimento, não, você tem que balancear isso, porque isso atrasa o desenvolvimento, complica o processo, e daí você não consegue atingir as metas de segurança. É. Não, entendi. Então, a empresa, por exemplo, também muito grande, ela acaba às vezes se bloqueando porque tem tanta coisa para seguir, tanta regra, mas isso que você falou faz total sentido, né? Realmente dividir em módulos, né? Que é inclusive o que as indústrias fazem, por exemplo, né? Elas não criam... Claro, existem processos transversais, mas existem processos que são justamente definidos por área também, né? Então, é o que você está propondo, processos de segurança por área dentro da empresa. Tem um grande detalhe nesse tipo de tudo. Quando as empresas começam a pensar nisso, elas tendem a limitar de um lado ou do outro. Por exemplo, limitar o pessoal que faz processo para não fazer muito burocrático, porque senão não consegue desenvolver. E do outro lado, por exemplo, equipes de segurança que tentam limitar completamente a rede em tudo que se faz dentro, porque eles entendem melhor que os desenvolvedores, que não é verdade, que isso tem que ser protegido e dificulta a vida dos desenvolvedores para conseguir processos. Desenvolvedores, normalmente, nesse caso, eles estão na outra ponta. E, usualmente, eles são mais espertos do que a maioria dos outros pinguins. O que acontece é que os desenvolvedores eles vão achar uma solução. Quando você vê mais tarde, a segurança vai lá atrás deles para descobrir o que está fazendo isso, mas eles já fizeram. Então, o número 1 de tudo, assim, se você vai cuidar de segurança da tua empresa, vai conversar com quem você vai manter a segurança. Não simplesmente determina fazer as coisas. Se você não entende quem que você está protegendo, você não vai conseguir proteger direito. Tem que saber o perfil de quem você vai garantir a segurança. Exatamente. O que eles estão fazendo ali e o que eles estão fazendo ali. Ótimo. E dentro desse universo, né, onde tem muita tecnologia, mas até agora a gente, que eu acho um ótimo sinal, a gente não falou de tecnologia, a gente falou de gente, né? Então, muito do que você falou se resume em gente, em pessoas, né? Então, vamos imaginar uma espécie de disputa aqui. Eu sei que eu estou sendo simplista com isso, né? Reducionista, mas vamos imaginar uma disputa. Por exemplo, de um lado, os hackers, crackers, invasores, versus o pessoal que cuida da segurança, né? Tipo, sei lá, Star Wars, né? Os dois lados da força, né? Em qual desses lados você acha que... Qual desses lados está atraindo mais talentos? É o mesmo. São as mesmas pessoas. Tu não vai mudar. Nós temos acesso dos dois lados para esse negócio. Então, quando vai ter, você diz, existe ethical hacking, white hackers, black hackers, diferente disso. O lado criminal é só mais um, ele sempre existiu, não quer dizer, isso aqui antes de virar cybercrime, era um crime normal. Isso não mudou. A diferença é que a mesma pessoa que pode ir para um lado e pode ir para o outro, não tem essa atração. Tudo vai depender de quanto você tem de dinheiro ou não, porque a única atração de você ir para um lado ou para o outro realmente é o modo financeiro. Alguns têm um interesse normal de curiosidade de manter isso, ou proteção mesmo, mas por pura curiosidade própria. Mas é o dinheiro que move, mesmo motivo que criminalmente moveu historicamente qualquer crime. Ninguém faz isso por malvadeza, faz por interesse financeiro. E você percebe escassez de mão de obra nesse mercado de cibersegurança? Tem escassez em todo o mercado de tecnologia. E mesmo agora vai ficar um processo interessante. Com inteligência artificial agora, a grande quantidade de mão de obra que servia para fazer trabalho mecânico vai simplesmente deixar de existir. Aí uma grande ou pequena porcentagem vai continuar nesse mercado porque eles entendem o resultado das coisas feitas. Esse é o mais importante de tudo. Porque hoje em dia
tecnicamente, as empresas estão vendendo como qualquer um pode fazer código usando uma inteligência artificial conversando. Ou Sim. seja, com esses hypes de vibe coding e tudo. Vibe coding. Mas, quantas dessas pessoas que fizeram isso entendem o que foi saiu dali? Uhum. E eu vou jogar um exemplo bem simples para você para entender nesse ponto. Se você pedir hoje para uma inteligência artificial criar um programa, vamos pegar um programa em Java que faça usando o Spring Boot, que é uma biblioteca de REST API comum, mais famosa do mundo, e pedir para ele fazer aquilo gerando logs à parte. O que isso vai acontecer? A inteligência artificial vai criar alguma coisa para você. Há 99% de chance que ela vai fazer uma coisa com Log4j, que é um sistema. E como ele se baseia em coisas anteriores, o que acontece? Sim. Ele vai pegar alguma coisa mais antiga, porque a inteligência artificial não faz nada de novo, não cria nada. Ela pega de outras coisas. Né? Estão festejando feliz aniversário aqui do lado. Não tem problema, não tem problema. Feliz aniversário para quem estiver aí. Né? Aí o que acontece é que... Olha aí, ó. Aí o que acontece é que quando esse programa estiver pronto e você gerar, o que vai acontecer? Ela vai copiar uma biblioteca que vai ter Log4j para log dentro. Tu sabe dizer se dentro do jar file dessa biblioteca que ele colocou está embutido aquela falha de segurança enorme que permite acesso direto no computador? Quem faz isso não sabe. Uhum. Então, possivelmente esteja porque foi o que a maioria usou anteriormente, né? Exatamente. Mas a pessoa que está fazendo isso não sabe disso. Uhum. Porque ela assume agora que a inteligência artificial está fazendo por isso. Então, agora, exatamente, essa é a parte da migração. O custo maior vai ser de você revisar o que é feito pela inteligência artificial. Aí tu pergunta, mas se não foi feito para acabar com o trabalho? Foi. Acabar com o trabalho de uns e aumentar muito o trabalho de outros. Uhum. Então, é exatamente isso. O problema de segurança é enorme agora, porque você não sabe mais de onde está vindo. E aí que entra... Aí, se você não tem mais a parte de white hacking, black hacking sozinha, tem um computador que faz isso automático e tenta criar uma solução. Enquanto você tinha um black hacker que tentava fazer e invadir a tua coisa, agora tu tem um computador que faz milhões de tentativas em segundos, diferentes maneiras. É isso que mudou. Uhum. Então, teu problema agora virou da outra ponta. Não é mais o que era. Entendeu? Entendi. E nessa onda crescente de ataques, porque pelo que eu estou entendendo aqui é o seguinte, isso vai continuar existindo, a tendência é que cresça, porque agora os ataques estão sendo até mesmo automatizados. Então, como que uma empresa ela pode preparar um plano de resposta a esses incidentes de uma forma bem definida, né? E ainda, quais são os maiores erros que as empresas cometem ao gerenciar uma crise de segurança digital? 2 erros básicos. O primeiro é admitir que você pode fazer tudo sozinho numa empresa. Isso não existe. Começa por aí. Ou seja, você tem que olhar para o teu colega do lado, você tem que olhar para as outras empresas, você tem que olhar qual que é o meio comum que você está trabalhando, qual é as práticas mais comuns e onde as empresas por si só estão trabalhando e começar a usar coisas comuns e práticas comuns que você sabe que são comprovadas também. A ideia é simples. Se você faz sozinho e tu falha, tu tá sozinho. Se tu faz isso globalizado, com as mesmas práticas outras vezes falhas, se uma coisa falha nesse processo, todas elas falham, o tempo de resposta é que a maioria vai trabalhar para resolver rápido. Uhum. Então, o teu custo de você tentar fazer as coisas sozinhos e tentar fazer tudo in-house pode ser enorme. Esse é o primeiro erro. O segundo é confiar em soluções que o pessoal chega vendendo para vocês, comprometendo tudo que faz. Não tem nada de errado, por exemplo, de você comprar uma solução de segurança de uma empresa ou outra. Mas você precisa ter alguém em casa que faça o trabalho de entender exatamente o que está fazendo. Você precisa ter alguém confiante e que entende o que está sendo colocado dentro da empresa.
Você pode simplesmente colocar uma base de dados lá, que o vendedor chegou para você e disse milagres, faz tudo rápido, e inclusive usa inteligência artificial, se comunica com a minha inteligência artificial. Você não tem alguém que saiba dizer que tipo de dado é trocado, o que está sendo movido? Voltamos ao papo original. GDPR, ou no Brasil, como que se chama? Nossa, Lei Geral de Proteção de Dados. LPDC. LPD. LGPD. Aí você volta nesse passo. Tu realmente sabe que tipo de dado está sendo transmitido? Mas vamos ir um pouquinho mais para trás, antes da AI. Você realmente sabe que dados estão sendo trocados na cloud? Quando você está usando o Azure, o AWS, ou o Google Cloud. Tu sabe exatamente o que está se passando ali por baixo? Vamos voltar até um pouquinho mais para trás. Diz tudo. Você sabe o que o Chrome está mandando? Ou, por exemplo, você entende que todo mundo quer se proteger, vamos colocar um adblocker dentro do Google Chrome. Um adblocker dentro do Google Chrome, porque isso ele não vai saber usar o Tor. Mas se você usa o Google Chrome, tem um bypass que automaticamente ele sempre faz um ping no Google DNS, independente de todas as coisas que você colocou dentro. Se você quer realmente, por exemplo, ter um susto desse negócio, põe só um Raspberry Pi na frente da tua rede e manda ele fazer análise, usando um Pi-hole. O Giovanni vai crescer cabelo até. Explica rapidamente o que é isso, Hélio. Tá. O Raspberry Pi, todo mundo conhece. É um computadorzinho de bordo, pode ser qualquer plaquinha, mas o Raspberry é o mais conhecido. Aí tem um software que a gente usa de open source, se chama Pi-hole. Ele é basicamente um micro firewall com trace analysis dentro. Você pode controlar tudo que sabe. Então, você vê cada detalhe separado de conexões que passam na tua rede e passam por baixo. É uma solução absurdamente barata se você quer ter uma análise completa de segurança da tua máquina. Tu sabe o que entra, sabe o que sai. Simples, um computadorzinho que vai te custar $20. Menos até. E com isso você tem... Claro que isso não escala para uma rede gigante, mas uma rede normal, por exemplo, em casa, uma rede de startup mesmo, isso é suficiente. Mas esse software não roda só nessa plaquinha. Roda em coisas mais parrudas também. Roteadores. Então, isso, por exemplo, é uma solução excelente para qualquer empresa para fazer análise dos dados que está subindo e descendo. Começa e a maioria vai se surpreender do que quais os dados que são trocados. Né? Você pararia de usar o TikTok ou instantaneamente a hora que você visse isso. Mas a grande verdade é que as pessoas são sociais. Você não vai ter como evitar. Você sabe, quando tudo começou, veio o Orkut, depois veio o Facebook, depois todas as alternativas, as pessoas vão migrando de um lado para outro. As pessoas precisam, elas têm elas não vão escapar disso. Então, a dúvida é como você minimizar. Voltando ao assunto do início da pergunta. Então, os dois maiores erros realmente das empresas são exatamente esse. O primeiro é tentar fazer tudo sozinho, você não vai conseguir. Você tem que admitir isso, não é uma vergonha você dizer que você consegue fazer tudo sozinho. E o segundo é você ter alguém dentro da empresa que saiba o que está acontecendo. Não simplesmente contratar alguém como externo para poder fazer todo o serviço e se alguma coisa acontece, você está perdido. Então, se eu entendi o que você falou, então não fazer tudo sozinho significa ter uma rede de fornecedores confiáveis, mas ao mesmo tempo ter alguém dentro da empresa que consegue dialogar com esses fornecedores e organizar esses fornecedores. Seria isso? Não só os fornecedores, mesmo troca de práticas de segurança. Você pode chegar e conversar com outra empresa, até mesmo uma empresa de porque no final das contas, essa parte não tem nada a ver com o teu business. O que as pessoas, o que as empresas normalmente confundem é que tudo é o business dele, o que na verdade não é. Não é? Por exemplo, no meu caso específico, toda a parte que a gente trabalha, eu faço compliance de segurança e software analysis. Eu escrevo um software inteiro sobre isso. E todo esse software, toda a nossa pipeline, a nossa estrutura inteira lá, foi montada 100% em open source. O pessoal disse, mas insegura outras coisas assim. Não, porque eu não preciso que meu software seja fechado. O que eu preciso é que meus dados se mantenham fechados. Os dados é que são o business da minha empresa, não meu software.
Uhum. Então, o fato de a gente, na nossa estrutura, estar usando, por exemplo, todos os softwares que são open source, foi a minha escolha. Eu tenho contato com todos os desenvolvedores, eu tenho contato direto com todas as empresas que usam softwares. Literalmente, a gente tem trocas constantes, a gente ajuda a arrumar problemas, ajuda a arrumar tudo. Eu não estou sozinho. Uhum. Quando eu tenho um problema, alguém mais sim pode ajudar e volta. E a única coisa que eu não estou passando é os dados da minha empresa, que é exatamente o que interessa. Uhum. Então, é assim, esse ponto. Inclusive, você pode trocar análise, você pode trocar ideias com teus concorrentes, que isso não vai afetar o teu serviço. Esse é o ponto. É isso que você não está sozinho. Do outro lado, quem está tentando te invadir está trocando essas melhores práticas com quem está tentando te invadir, né? Sim, essas comunidades abertas, você encontra em qualquer lugar, Reddit, Discord, não importa. Você hoje em dia não tem nada que seja impossível de hackear, a não ser que esteja fechado fora da internet, colocado dentro de uma caixa onde você não tem acesso. Mesmo assim, existe o Schrödinger Cat. Pode estar vivo ou pode estar morto, você não sabe o que está dentro da caixa. Então, a chance de você ser hackeado na vida é de 110%. Só o fato de que você tornar difícil de atrair. Aí o pessoal disse, mas criptografia forte e segura. Não, hoje em dia mesmo é fácil com quanto computing chegar nos níveis. Então você precisa fazer um aumento, daí aumentar o poder de fogo dos computadores. É uma complicação, mas enfim. A chance de ser hackeado para todo mundo vai ser 120%, 130%. Aí não tem jeito. Vai. Se vão conseguir tirar alguma coisa, mas ainda assim, continua, mudou o foco, mas continua a parte principal. Os ataques principais são feitos com social engineering. Uhum. Mudou o jeito que é feito isso. Por exemplo, tem um monte de gente que acaba recebendo contatos via Telegram, via WhatsApp, contatos que aparecem do nada, que pode ser um bot, pode ser alguém, e assim começa as coisas. Você começa a conversar, você está conversando com alguém que não sabe, você cria uma amizade. Continua sendo, mesmo automatizado, o processo é o mesmo. Social engineering é o principal foco ainda hoje. Tem um foco de ataque interessante para comentar sobre isso hoje em dia. O fato de que tudo está automatizado, o momento que alguma coisa acontece, que uma notícia passa, é questão de meros milissegundos para uma inteligência artificial, uma automatização pegar. Então, se uma falha de segurança é revelada, antes mesmo de você manualmente, uma pessoa física, ir atrás e achar problema disso, já tem uma inteligência artificial fazendo exploit. Então, é assim que os botnets funcionam. Uhum. Você precisa de um roteador, você precisa de uma falha de segurança, ele entra ali, os roteadores começam a se comunicar automaticamente. Então, até você resolver, todo mundo já está infectado com isso. Eu vou, depois dessa, eu vou trocar meu computador por uma máquina de escrever Olivetti. Funciona. Mas eu tenho uma historinha interessante sobre o GDPR e tudo. Na Alemanha, o pessoal, às vezes, é um pouco mais paranoico do que o usual sobre segurança. Sobre privacidade pessoal, não segurança em si. Sim. Todas as coisas, a União Europeia, todas. Mas tem um simples detalhezinho, por exemplo. Um colega meu, uma empresa anterior, chegou e a gente estava, depois de ter feito uma roda de bicicleta, paramos num restaurante para comer e tudo. Aí todo mundo pagando, eu usando o celular para pagar, que já tinha começado a ser normal, e ele só pagava com dinheiro. Era muito normal na Alemanha. Aí ele disse, mas por quê? Você trabalha com tecnologia? Não, eu não quero ninguém faça um tracking de mim. Tem um detalhe, ok? Eu estou pagando ali, é fácil de fazer isso. Aí eu perguntei para ele, mas tu tem um celular? Tenho. Para falar com a família, tem, mas ele não tem nada, não tem conta nenhuma do Google. Tem. Aí eu expliquei para ele, o teu celular, para você falar com alguém da sua família ou qualquer um, tem que fazer um ping numa rede celular. Não importa, a primeira antena que está em tua volta, ela vai ser. Sim. O fato de você trabalhar numa empresa dessas é conhecido. Provavelmente está lá, LinkedIn, essas coisas, é uma coisa comum. É um dado que não está na GDPR, mas é comum. Ou seja,
Você está pingando numa rede celular e esse celular representa você que está lá. Vários colegas teus que não são você estão junto com você ao mesmo tempo. Pingaram na mesma rede celular. Sim. Aí, então, o que acontece? Você começa a fazer um tracking das pessoas em tua volta, você começa a fazer o tracking da localização onde foi da parte mais próxima. Aí você olha, nessa região tem alguns restaurantes. Então, a possibilidade de você estar lá naquele restaurante é enorme. Aí você vê que aí mesmo você tem que os seus colegas começaram a fazer movimentação em uma área específica no restaurante, post. Resultado final, você estava lá. Eu sei que você estava lá, eu sei o que você estava fazendo, quando e onde, e eu posso te encontrar. Mesmo sem você ter conectado com nenhuma conta do Google, mesmo sem você ter feito nada. É simples. Se você quer achar uma pessoa, tu vai achar. Se você quer chegar numa pessoa, chega. Então, esse negócio é interessante para a empresa se proteger, não divulgar dados, mas se alguém quiser obter dados de você saber onde, quando e por quê, isso é simples. Essa história que você falou me lembra uma outra de um cara. Eu acho que você não conhece ele, você tem amigos em comuns com ele, tá? Mas ele postou faz alguns anos, né? Ele postou que ele tinha feito. Ele mora nos Estados Unidos. Ele tinha feito um churrasco lá entre os amigos, não sei o quê. E chegou um cara com um engradado de uma marca de cerveja que ele não conhecia, tá? E alguns dias depois ele começou a receber publicidade dessa marca de cerveja. Até ele que é um cara também do mercado de tecnologia, até ele mesmo questionou assim, tá, mas... Né? Deixa eu entender o que está acontecendo, né? Porque tipo, ele nunca postou sobre a marca de cerveja, nunca falou sobre ela, nada, absolutamente nada, e começou a receber anúncio alguns dias depois, né? A conclusão foi justamente essa que você falou aqui, né? Aí ele entendeu como... Deve ter fotos do dia da festa, do churrasco, deve ter. Todos os celulares hoje têm Active Listening. Se você disser, o amigo dele já tinha postado sobre essa cerveja, então aí vai, né? Vai cruzando aí. Inclusive deve ser a mesma que você está tomando agora, que você está bebendo agora, deve ser a mesma marca, inclusive. Tem um artigo interessante feito na Wired por volta de 94 ou 95, que se falava sobre o William Gibson, que é um escritor famoso cyberpunk, sim, da história toda. Sim. E ele falava sobre Disneylândia de tecnologia com pena de morte, que era Singapura, aqueles lugares mais avançados do planeta. Mas no artigo falava já, naquele tempo, nós estamos falando disso quase 20 anos, 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 25 anos atrás, mais, minha nossa, 25 anos atrás, ele já se falava sobre esse tipo de influência de contato, outras coisas, e durante a revista toda tinha um artigo interessante que um pensador escrevia que a pessoa mais importante no futuro vai ser aquela pessoa que não consegue ser encontrada. É simples, não é quem tem mais dinheiro, é quem não consegue ser encontrado. Tanto que os bilionários estão construindo bunkers justamente para não serem encontrados, né? Ideias. Mas basicamente Já que a gente começou, né, a gente acabou, né, saindo da empresa e também indo para o usuário final, a gente também gostaria de falar sobre isso, né? Até porque faz umas 2 semanas, mais ou menos, que a imprensa brasileira começou a falar bastante sobre alguns casos de roubos de dados de biometria. Né? Então, principalmente nas cidades maiores, né, cidades médias para grandes, é cada vez maior o número de condomínios, né, seja de apartamentos residenciais, salas comerciais, etc., que para você entrar no prédio você tem que, né, mostrar o seu rosto, então deixar cadastrada a biometria facial. E esse dado, até onde eu sei, é considerado um dado sensível, né? Então, quais são os perigos, né, de a gente deixar dados sensíveis como nossa biometria, né, para empresas que talvez estão usando isso? O que a gente pode... Eu acho que até o Patrick tem uma complementação aqui que ele está meio... Sim, como nós, cidadãos comuns, podemos fazer para nos proteger, né? E o que a gente pode exigir das empresas que ficam com esses dados sensíveis, né?
É uma pergunta curiosa. Porque vocês notaram que vocês nunca se preocuparam com isso até recente? Eu me preocupei, eu nunca gostei de deixar meu dedo em. Não, mas o estado da biometria. Mas nunca ninguém, por exemplo, cogitou pensar que 40 anos atrás a gente já ia no médico, a gente tinha dados que iam para o seguro de saúde e nunca ninguém questionou se o seguro de saúde estava usando isso ou não. Sim, isso é verdade. Não é uma coisa nova. Ninguém. Não é? É que só apareceu. Isso parece maior porque apareceu na imprensa. Mas se você lembrar, há menos de 10 anos atrás, a Serasa terceirizou todos os CPFs do Brasil para um supplier que fez exatamente a história que eu disse. Deixou aberta a base de dados que eles roubaram todos os CPFs do país. Que hoje, inclusive, é a identidade principal do Brasil. Uhum. Então, a gente começou a se preocupar com esse tipo de dado agora, com biometria, estranhamente porque a imprensa está falando. Mas isso já era exatamente igual 30, 40 anos atrás. Mudou o meio de distribuição. É exatamente esse o tipo de ataque mudou. Uhum. Porque uma coisa é interessante você comentar. As outras coisas que a gente não parou para pensar acabou se tornando regular. Por exemplo, por que uma GDPR existe? Por que uma LGPD existe? Exatamente para evitar que empresas, por exemplo, como o seguro de saúde, possam ter acesso à tua informação e dados e influenciar como eles cobram de você e como tem o atendimento. Mas isso é o caso mais específico e pesado. Tu pode pensar em outras maneiras. Se você for alugar um apartamento, o tipo de informação relativa. Você vai alugar um apartamento, a imobiliária checar os teus antecedentes de outros apartamentos todos. Não poderia. Não deveria nunca. Já existe isso. É por isso que esse tipo de lei existe. Então, como que a gente pode se proteger desse tipo de coisa? Começa com cultura de novo. Você tem que entender o que você está usando. Por exemplo, geometria facial pode ser simplesmente um sisteminha que o cara vendeu de fundo de garagem, que ele reconhece que eu falo. Já tem softwares open source, qualquer pessoa pode fazer. Não é uma coisa especializada. Você pode usar um sistema que faz análise nisso, que pode fazer em um dia e pronto. E pode simplesmente ser enganado basicamente com uma fotografia estática. Ou tu pode ir mais longe fazer o trabalho de usar isso com geometria espacial, onde você tem dados e outras coisas. Custa mais. Então, você tem que entender qual é o sistema que você está usando. Tu não vai escapar. Tu tem que ser esse. Tipo, a primeira coisa que as pessoas pensam é: eu não vou usar, porque isso não serve para mim. Não vai funcionar. Tu vai ficar irritado, as outras pessoas vão fazer, tu vai ficar irritado com as outras pessoas que elas estão usando, mas ainda assim se acha melhor porque não está fazendo, no final das contas, tu está perdendo. Então a ideia é você ter que entender o que está colocando. Por exemplo, quando você coloca uma chave no prédio, outras coisas, você sabe quem é o chaveiro, você sabe quem está colocando lá, sabe que tipo de chave explica. E é a mesma coisa. Se você vai usar um sistema de biometria, é isso que tem que fazer. Exemplo clássico. Por que existe Face ID para iPhone, mas não tem para iPad e não tem para Mac? Não sei. O tipo de câmera? É o tipo de fazer a mesma coisa, espacial toda. Para o Windows, se você quiser biometria facial com Windows, você tem que ter uma câmera específica, o Windows Hello, tipo de câmera, que tem que ter tem a diferença de 3 câmeras que fazem projeção diferente. Quer dizer, quantidade de dados armazenados disso. Agora, se você tem uma biometria que usa só uma câmera simples, good luck. Cara, abre com uma foto impressa na impressora laser. Exatamente. Na laser, já de tinta. E mais difícil ainda hoje, se você depender, por exemplo, se você for online, você precisa bloquear uma coisa online, hoje em dia que já tem as inteligências artificiais conseguem simular um rosto. Então você tem que ter um sistema que consiga ser treinado para entender imperfeições faciais relacionadas com dados mexidos na imagem.
gerados. Eu li uma matéria faz, sei lá, faz alguns meses, eu acho que os caras fizeram um teste assim com telefones que tinham Face ID, né? E quase todos foram reprovados. Eu acho que só os iPhones passaram, assim, mas tinha um que acho que era não sei se era da Poco, eu acho, assim, que tinha Face ID, que os caras conseguiram desbloquear com a foto do cara impressa, colocando na frente do celular já abria. Da Poco ou da Oppo, não lembro qual deles. Telefone bom, telefone caro, né? Mas... Uhum. É simplesmente, tu precisa saber o que está comprando. Você precisa saber o que está usando. É isso. Essa é, Patrick, para dizer, essa é a solução. Tu não tem como proteger ou dizer não, eu não quero, não vou fazer isso. Tu tem que saber o que você está usando para saber onde está o limite ou onde pode. Uhum. E, Hélio, e assim, ó, e se, por exemplo, vamos pensar no usuário comum, tá? Uma dúvida que a maioria absoluta das pessoas tem, tá? Então, por exemplo, se alguém desconfiar que foi vítima de algum ataque, tá? Sei lá, conta no Instagram, TikTok, sei lá, qualquer coisa, tá? O que a pessoa deve fazer imediatamente, assim? Qual seria o teu plano de primeiros socorros digital? Antes de acontecer isso, eu ligo todos os sistemas de segurança do serviço que eu estou usando. Se o serviço que você está usando não tem um sistema de segurança que vai te avisar de onde está vindo uma conexão, todas, eu não vou usar isso. Então, por exemplo, é muito comum com o Gmail, que você sempre, quando você faz um login em um lugar diferente, alguém tenta fazer um login, tu automaticamente recebe um e-mail ou uma notificação disso. Sim. Essa é a exata parte. Aí no momento que você descobre que alguém tentou acessar, tem um exemplo pessoal bom. A conta da minha mãe, eu tenho acesso a ela porque eu também mantenho monitoração. Quando ela muda alguma coisa, ela muda de celular, eu automaticamente ligo para ela para saber se foi ela mesmo ou não. Uhum. Porque ela não vai saber, ela já tem uma certa idade, ela não vai saber fazer isso, então. Eu já sei que foi ela ou foi alguém de fora. E alguns serviços que eu uso pessoalmente, eu sei exatamente qual é o IP que está vindo. Então eu sei de que região está vindo, eu sei que a possibilidade não vai. Vamos voltar para trás um pouco de novo. O que acontece com o Brasil, que teve as ligações que diziam que você é alguém da família que estava com problema, faziam você depositar dinheiro. Uhum. O processo é exatamente o mesmo, só que era analógico. Você faz as perguntas certas para saber se aquilo é de verdade ou não. Se aquilo é de verdade, aí você comunica direto à empresa. Trocar senha não é uma solução simples, tá? É sempre a primeira coisa que o pessoal, trocar senha não vai resolver, porque uma vez que ele teve acesso àquilo ali, as coisas já podem estar embutidas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é comunicar para o serviço específico que tu achou lá. Se eles reconhecerem daquilo lá, daí você toma as medidas que eles vão fornecer tudo. Em alguns casos, por exemplo, dependendo se você tem o hábito de assistir futebol em sites piratas, que é muito comum, isso é uma realidade brasileira, porque simplesmente não consegue acessar online tudo. Se tornou. Tem muita coisa instalada dentro, aí você acaba com aquelas coisas instaladas dentro do browser e as coisas vão ali, tu não sabe. De repente, de uma hora para outra, tu começa a ser hackeado. Aí o que acontece? Tu tem que ir direto para o serviço e atrás, evitar e acabar de resetar o computador e fazer tudo. Isso é o modo mais hardcore de todos. Mas não tem uma opção. Tu tem que saber exatamente o que está fazendo, tu tem que saber de onde veio, daí você tem que comunicar. Essa é a solução mais simples. Tu não vai fazer sozinho, ou tu não vai ligar para o teu amigo da esquina que eu sei disso, ele vai te mandar instalar um software ou qualquer outra coisa aqui. Que ele também não sabe exatamente o que foi. Então, você precisa comunicar quem tem o controle da rede que você tem acesso. É isso. O problema é esse, tem vários serviços que os caras simplesmente não te atendem para absolutamente nada, né? Você não devia estar usando esse serviço, então. Sim, mas por exemplo, assim, várias mídias sociais, né? Tipo, você entra em contato com eles, não existe nem... Às vezes eles dificultam até os canais de contato. Não é muito simples você comunicar, por exemplo, tem né, nesse universo, né, de gente produzindo conteúdo, inclusive o Patrick e eu, a gente está produzindo conteúdo agora. Tá? Sim. Então, por exemplo, se alguém
hackear a nossa conta do Instagram, ou se alguém tivesse conseguido hackear a nossa conta do TikTok, você não tem lá um saque que é fácil que alguém te atende, que você pode dizer o seguinte, ó, a minha conta foi roubada. Uma coisa, tem gente que ganha, consegue isso aqui no Brasil, principalmente, judicialmente só. Tá? E aí mas ao mesmo tempo, vocês precisam entender que aí no Brasil, tanto quanto aqui quanto aí no Brasil, tem uma lei que obriga eles a fazerem isso. Já veio a história, se você olhar a história da briga do Moraes com o WhatsApp, é normal. Você tem que ter obrigatoriamente por lei. Senão está sendo bem executado ou não. Às vezes a lei ela é morosa. Então, por exemplo, um influencer, um Instagrammer que vive disso, né? O cara hackeou a conta até conseguir o cara perdeu muito dinheiro com isso, né? Até ele conseguir a conta dele de volta e aí vai, né? Então, resumidamente, não tem, por exemplo, um software mágico que blinde as pessoas. Não. Se tu acha que tem um software mágico blinde, daí você está sendo inocente. Mais um motivo para eu trocar meu computador pela máquina Olivetti. Né? Porque é simples. Tu pode ter... Vamos botar umas soluções mais simples. Recomendam você usar uma VPN. Ok, tu coloca uma VPN. Recomendam você ter um firewall. Você coloca um firewall. Sim. Mas daí você está usando tua rede normal do dia a dia, o que você faz? Você usa o TikTok por trás da VPN, por trás do firewall. Mas daí o TikTok faz uma conexão direta com o servidor chinês, que está lá dentro comunicando. Né? Ou seja, para que serve a VPN e o firewall se você já tem o vetor de acesso está aberto? Se você não tivesse VPN ou tivesse, ia fazer a mesma coisa. Não adiantou nada ter toda a segurança, né? Eu tô rindo porque eu faço exatamente isso. Eu tenho VPN, eu tenho firewall, eu tenho antivírus. Mas mesmo assim você abre a porta. Exatamente. Você, ou que seja uma porta de streaming, mesmo que seja o DP, tá ali, você tem um túnel aberto. Que tipo de pacote está chegando ali? Nós não estamos nem falando ainda da parte de desenvolvimento, onde tem supply chain ataque, outras coisas que é completamente diferente disso, mas em termos pessoais, tu tá abrindo um canal, tu tem centenas de conexões simultâneas acontecendo no teu celular ali, mesmo por trás da VPN todo. VPN ajuda para saber o que está passando ali. Firewall te ajuda a bloquear algumas portas, mas ainda assim, se tu quer se comunicar, tu vai ter que fazer aquele serviço de comunicar. Verdade. Então, tu pode proteger todos os canais. Ainda tem alguém conversando com você e fazendo engenharia social. E se você não é esperto, tu vai dar senha para ela. Aliás, falando em senha, esse é um assunto interessante porque eu sempre achei que a senha fosse um dos grandes calcanhares de Aquiles da segurança, né? E toda primeira quinta-feira de maio é o Dia Mundial da Senha. E o senhor Giovanni, quando estava preparando este roteiro aqui, ele trouxe o relatório da empresa NordPass, né, que é o top 200 das senhas mais comuns do mundo. E as 5 senhas mais utilizadas no Brasil, pasmem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a primeira. QWERTY, 1, 2, 3. QWERTY 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quer dizer... Patrick, explica até, eu estava te perguntando, né, o que é o QWERTY, que eu estava achando que era algum comando muito sofisticado. Não, o QWERTY é a primeira linha do teclado. É o teclado que tem padrão americano, internacional. Isso. É o teclado mais comumente usado, assim, né? Pelo menos aqui no Ocidente, é o padrão QWERTY, né? Que só as 5 primeiras teclas abaixo dos números. Quer dizer, a pessoa está usando uma sequência e 1, 2, 3. Isso. Exatamente. Tá, mas hoje em dia, eu espero que o Passkey consiga substituir tudo, que as pessoas consigam entender que o Passkey é uma coisa razoavelmente complicada, as pessoas acham que aquilo é mágico, mas não é. Mas... Explica o que é isso, Hélio. Tá. Vamos começar com... Todo mundo sabe que uma senha. Senha é normal, você tem... O teu usuário senha era a coisa mais
antiga, desde o tempo de que começou o Unix computação. Com o tempo, isso aqui começou a ficar assim, mais forte nas partes mais antigas no passado. O Unix, eles tinham o que a gente chama de hash, a criptografia simples da senha que ficava no computador. Isso já é altamente fácil de ser quebrada, a não ser que você tenha uma senha gigantesca. Com o tempo, isso foi evoluindo. Nós tivemos a evolução, primeira coisa, são os two-factor authentication, o multi-autenticação. Começou com vindo mandar um número pelo e-mail, alguma senha, que se tornou perigoso ao extremo. Depois começou a vir pelo celular, onde vocês têm por SMS, mandar uma autenticação para saber se é você mesmo. Muito mais perigoso do que o e-mail, mas era uma solução dele. Evoluiu para o que a gente chama hoje em dia de 2FA, que é os números do autenticador, que normalmente pede, que você pega o autenticador, vai um número. Como funciona isso? É mais seguro. É um número, tu tem uma chave de criptografia tua, um pedaço público, um pedaço privado. Teu pedaço público é colaborado com o teu provedor. Teu provedor dá um pedaço público da chave dele todos. Essa chave é única. Esse par das duas chaves vão ser únicas tuas. Tem um timer, que a cada 30 segundos, 60 segundos, regera um número aleatório, mas é um seed fixo, mas ele gera um número que para você é aleatório. É aquele token, né? Aquele token do banco. Exatamente. Aquele token específico vai ser gerado com a chave pública, a chave aleatória e aquele secret code que foi criado no momento que você gerou. Então, sempre naquele momento, durante 60 segundos, vai lá. É extremamente eficiente, extremamente seguro, mas, ao mesmo tempo, tu tem um timeshare de 60 segundos que, se alguém enxerga, por exemplo, vamos pensar num filme Missão Impossível, alguém está botando uma câmera no teu celular, que tu abriu o token naquela hora, e daí você, no primeiro segundo, mudou um número, ele loga na tua conta nos próximos 59 segundos. Isso é muito Missão Impossível, mas é possível. O Passkey é a evolução disso. O Passkey é o quê? Exatamente esse processo, mas ele trabalha com teu device individual, mas o device individual pode ser o teu computador, pode ser o teu browser ou pode ser uma aplicação. Naquele momento que tu conversa com o provedor, ele vai te dar chave pública, tu dá de novo a tua chave privada da tua aplicação ou do teu browser, ele gera uma espécie de chave interna, copia essa chave interna dentro da tua aplicação e ela vai existir dentro daquele device que você mexeu. Então, o que acontece? É como se você tivesse uma chave interna que você não pode acessar. Daí, como você acessa? Com biometria ou PIN, mas essa chave só existe no teu device e funciona com aquele canal específico. Não tem como usar a mesma chave para a segunda, não é que nem uma chave de casa. Você precisa ser o mesmo device com o mesmo local. Essa chave não vai ser usada para mais nada. Você não precisa de senha, você não precisa de mais nada, mas vai estar ali. É completamente seguro. Tecnicamente sim e não, porque ainda assim continua o fator humano. Se alguém tem acesso ao teu device, tudo foi pro saco. Entendi. Para a gente ir para os finalmente, né, já que o nosso tempo já está se esgotando, o teu tempo aí também, o seu tempo é muito caro, inclusive, né? Para a gente ficar mais preocupado ainda, né? Você já falou, qual que é a tua maior preocupação, por exemplo, daqui a, sei lá, nos próximos 5 anos? O que você acha que, para onde que essas questões terão evoluído? Você acha que daqui a 5 anos nós estaremos menos seguros ou mais seguros? É difícil de responder, porque 2 anos atrás ninguém falava de inteligência artificial, nós estamos com ela aqui. Uhum. Então mudou tudo completamente em 2 anos. Embora a inteligência artificial ainda esteja 10 anos longe de fazer uma coisa realmente útil para a população normal. Sim. Nós estamos falando AGI, Artificial General Intelligence. Sim. Mas é difícil você saber. Teoricamente a gente vai estar mais seguro. Porque os devices vão ser mais controlados. Vai ser uma... Mas
Particularmente, eu acho que a nossa experiência pessoal de uso desse negócio vai ser meio ruim. A gente vai precisar tanta coisa e vai ter tanta coisa embutida ali para manter a segurança e depender tanto que a gente vai. A história dos ecossistemas vão começar a se tornar importante. Você, por exemplo, vive no ecossistema da Apple e as coisas vão estar protegidas da Apple e você vai ter que confiar na Apple que mantenha dados e tu vai evitar de fazer qualquer outra coisa. Tudo em volta ali. Então é muito complicado, sabe? Eu acho que a gente vai estar mais seguro, mas ao mesmo tempo eu acho que a tua experiência pessoal de usar a tecnologia vai ser bem pior. É. A não ser que a gente emburreça por causa da inteligência artificial. Aí não faz diferença. Esse foi. Há grandes riscos disso acontecer. Há grandes riscos. Eu posso dizer para você que já está acontecendo. Já. Já. Tem gente que é IA dependente. Nós vamos ter que abrir um Alcoólicos Anônimos para usuários de IA daqui a pouco. Boa. Daqui a pouco a gente vai colocar IA também para ser Alcoólicos Anônimos de AI. AI e Alcoólicos Anônimos. AIs Anônimos vai ser. AIs Anônimos, Agora, para finalizar, viu, Hélio? A gente promete que é a última essa daqui. Qual o conselho que você dá ou quais as dicas para quem quer aproveitar as oportunidades, então, que esse mercado de segurança oferece, né? O que a pessoa tem que fazer? Enfim, qual é a sua dica? Fazer a parte prática, executar as coisas é bom, mas você tem que entender o porquê de que está executando aquilo. Não é muito simples. Você vai ler um tutorial da internet, você vai ter um monte de gente explicando, faz isso desse jeito, e tu pode aprender como se proteger. Tu tem que parar e se perguntar como que isso funciona? O que vem antes para isso ser executado? Tu não pode chegar no resultado final sem saber como o resultado final está aí. Se você entendeu o final, depois você pode fazer outra coisa completamente diferente, que tem a mesma lógica, e tu vai entender. Então, a gente diz para programadores, você não vai programar numa linguagem, você vai aprender lógica de programação. Porque a linguagem muda uma coisa ou outra, mas a lógica continua a mesma. Tu entende o que está fazendo. Um loop em Python, um loop em C, um loop em C++, um loop em Java, são até feitos diferentes. Ou uma linguagem funcional, Erlang, mas continua sendo um loop. Se você não entende loop, mas entende só o que faz, não faz nenhuma linguagem específica, o teu mercado é limitado. E foi. Se você entende o que um loop faz, você aprende uma linguagem em questão de meses e você está fazendo aquilo. É a mesma coisa. Se você vai entrar com parte de segurança, não tente entender, fazer só uma coisa e aquilo lá e executar aquilo. Tenta entender o que aquilo faz, toda a lógica, a teoria por trás disso. Se você entendeu a teoria por trás disso, aí você pode continuar praticando isso. Isso vale para tudo, não só para segurança, mas é exatamente isso. Tutorial ajuda você a fazer uma coisa, mas se você não entende o que o tutorial está fazendo, não te ajudou em nada. Boa. Acho que senhor Patrick, mais alguma pergunta? Não, acho que é isso. A gente tem que agradecer muitíssimo a presença do Hélio. Ele tirou esse tempinho aqui para conversar com a gente, trazer aqui um pouco da sua larga experiência no assunto, né? E foi muito bom tê-lo conosco aqui. Muito obrigado, viu, Hélio? Foi muito esclarecedor e tenho certeza que a gente poderia ficar aqui mais algumas horas conversando contigo. Obrigado. Obrigado. E, inclusive, se alguém da nossa audiência tiver uma máquina de escrever aí para vender, a partir de agora estou comprando. Tá? Mas não pode ser uma máquina ligada à internet, tá? Não, tem que ser uma máquina de escrever mesmo. O mimeógrafo também, as provas agora são mimeógrafo. Mas tem que ser elétrica, porque o Giovanni é preguiçoso. Não. Então tá bom. Depois dessa encerramos. Hélio, obrigado. Tá? Abraço para você, então. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até o próximo episódio do InPodcast.